Muito bem, nossa vida é feita, recheada de imagens. Onde nós caminhamos, onde nós vamos, nós temos imagens que nos cercam. Você pega uma revista, tem ali uma imagem de uma propaganda, você liga a TV, são imagens constantes que estão passando a cada 2, 3 segundos diante dos seus olhos. Quando você está de carro, você olha para o lado de fora, tem outdoors esparramados na cidade, fazendo propaganda de determinados produtos, e cada imagem que ali está, tanto no outdoor, quanto numa revista, quanto na TV, quanto no YouTube, enquanto você está assistindo um vídeo e outro passa uma propaganda, no Instagram e assim por diante, cada imagem daquela foi escolhida de forma cuidadosa. Ela não está ali por um acaso, mas ela foi escolhida de forma muito cuidadosa, houve uma equipe por trás para escolher. Até mesmo esse vídeo curtinho de poucos segundos que é colocado antes da palavra, essas imagens foram escolhidas para representar algo, para trazer emoção, para gerar uma reação, para trazer, para aflorar algumas coisas em você. Então, todas as imagens que bombardeiam a nossa vida têm algo por trás, uma escolha muito bem definida, muito bem estudada por trás, para que a gente possa ser atingido, para que eles consigam alcançar o objetivo. E com Jesus não foi diferente. Jesus, quando ele quis falar de si mesmo, ele também escolheu imagens, figuras. E essas figuras que ele escolheu foram escolhidas de forma também meticulosa, bem certinho, para que pudesse alcançar o meu e o seu coração. Quando ele terminou de multiplicar pães e peixes, e no dia seguinte, quando a multidão foi procurar a Jesus, porque eles queriam mais pão, eles queriam mais comida e ver mais sinais que Jesus pudesse fazer, Jesus olhou para aquela multidão, João capítulo 6, verso 35, e disse para aquela multidão: eu sou o pão da vida. E quem se alimenta de mim, quem come de mim, nunca mais terá fome. Enquanto vocês comerem este pão, ou quiserem se alimentar e se saciar deste pão terrestre, terreno, esse pão vai matar a sua fome momentaneamente. Mas quem se alimentar de mim, quem comer de mim, quem experimentar de mim, nunca mais terá fome, porque eu sou o pão da vida. Eu desci do céu, fui enviado do céu para saciar a sua fome, para matar a sua fome. Passado um tempo, Jesus na festa dos tabernáculos, um dos momentos da festa dos tabernáculos era um momento especial quando os postes eram acesos, postes altos eram acesos para iluminar o templo e para iluminar ao redor do templo, para que as pessoas que estavam ali em cabanas pudessem viver de forma tranquila e segura. Então, diante daquela iluminação toda ali no templo, Jesus então olha para as pessoas ao seu redor e diz: eu sou a luz do mundo, e quem vem a mim, ou quem me segue, jamais andará em trevas, pelo contrário, de si haverá luz na vida. Então, eu sou a luz do mundo. Foram duas imagens que já vimos até aqui, e hoje, nessa terceira mensagem, nós vamos falar sobre a terceira imagem a respeito de Jesus, que é: eu sou a porta. O Pedro vai tirar sarro de mim, mas não está passando lá o negócio, né? Muito bem, eu sou a porta. E onde nós vemos esse texto, onde está esse texto na palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 10, no verso de número 7 e no verso também de número 9. 2 versículos no Evangelho de João, capítulo 10. São diferentes e ao mesmo tempo trazem aí algo especial, importante a respeito dessa visão que Jesus quis passar para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali ao redor ouvindo também. No verso 7, Jesus diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E no verso de número 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos ler esses dois textos juntos? Vamos lá, o primeiro, João 10, 9, vamos ler? Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, então Jesus afirmou de novo:
Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E o outro texto, João 10:9, vamos lá? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Mais uma vez, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Toda vez que Jesus trouxe uma palavra a respeito de si mesmo aqui no Evangelho de João, existe um contexto, como vimos, há um contexto. Em meio à multiplicação de pães e peixes, eu sou o pão. Em meio ao acender dos postes do templo na festa dos tabernáculos, eu sou a luz. Quando você olha para essa expressão, eu sou a porta, talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver? Ou por que Jesus está falando disso? Qual é a ligação? Eu tenho que entender primeiramente que capítulos 7, 8, 9 e 10 acontece numa diferença de 2 dias. Capítulo 7 e 8 está acontecendo, capítulo 7 num dia, que é a festa dos tabernáculos, o último dia talvez da festa. O capítulo 8, uma mulher é levada até Jesus, uma mulher pega em adultério, flagrante adultério, para ser apedrejada, e logo depois de Jesus liberar aquela mulher, porque ninguém atirou pedra nela, é que Jesus começa a falar que ele é a luz do mundo. Logo depois de Jesus ensinar a respeito de que ele é a luz do mundo, acontece um milagre, que está registrado no capítulo 9. Jesus termina o seu discurso ali no templo e vai passear com os seus discípulos pelas ruas de Jerusalém. E em determinado momento eles se deparam com um homem que é cego de nascença. E os discípulos então aproveitam a oportunidade para fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz: nem ele e nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas ele nasceu cego, ou ele é cego, para que se manifestasse nele, ele está assim, para que se manifestasse nele a glória, a obra de Deus, a glória de Deus. E em seguida Jesus então cospe no chão, faz um lodo ali com barro, aplica nos olhos daquele cego e pede para que ele vá se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, o nome Siloé quer dizer enviado. E aquele homem então vai, eu não sei quantos metros ou quantos quilômetros, até o tanque de Siloé para se lavar. E quando ele tira aquele lodo dos olhos, os seus olhos se abrem, ele começa a enxergar. É interessante que esse milagre não é somente um milagre. Jesus não operou um milagre ali apenas por operar. Aquele cego não estava ali por um acaso, e aquele milagre não aconteceu por um acaso. Mas como Jesus tinha acabado de falar que ele era a luz do mundo, ele quis mostrar através daquele milagre como que essa luz funciona. Ele encontrou com um homem que era cego fisicamente, e ele permitiu que aquele homem que nunca tinha enxergado a luz, enxergasse a luz pela primeira vez. Não é diferente dos outros cegos que foram curados na Bíblia, porque os outros cegos ficaram cegos. Eles enxergavam, ficaram cegos e queriam tornar a ver. Neste caso não, este homem, ele nasceu cego. Ele nunca tinha enxergado a luz, ele nunca tinha visto a claridade, ele nunca tinha enxergado o mundo, ele nasceu cego. E Jesus então, juntamente com seus discípulos, eles encontram este homem, e Jesus ali faz esse milagre para ensinar os seus discípulos muito mais da manifestação da glória de Deus ou do poder de Deus. Ele se encontrou com aquele cego e operou aquele milagre para mostrar para os seus discípulos que assim como aquele cego nunca tinha enxergado a luz, e por causa do seu milagre, o encontro com ele enxergou a luz pela primeira vez, nós que também somos cegos, espiritualmente dizendo, nós quando nos encontramos com o Senhor, um milagre também acontece nas nossas vidas. Os nossos olhos se abrem e nós enxergamos Jesus, que é a luz da vida. Tanto é
Tanto é que quando Jesus opera este milagre, lá no capítulo 9, quando os discípulos perguntam quem pecou, Jesus responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Repare, ele retorna a mesma expressão do capítulo anterior: eu sou a luz do mundo. Ou seja, antes de operar o milagre naquele homem, ele reforça o objetivo daquela operação de milagre, ele reforça um ensinamento: eu estou abrindo os olhos deste homem para que ele enxergue. Mas eu quero que vocês entendam que muito mais que abrir olhos físicos, eu sou capaz de abrir olhos espirituais. Pessoas que estão cegas, pessoas que caminham neste mundo cegas, pessoas que não conhecem a verdade, quando me encontram, elas conhecem a verdade, e a verdade abre os olhos dessa pessoa. É a mesma expressão do capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem conhece a Jesus, quem conhece a verdade, essa verdade abre os olhos, a pessoa começa a enxergar a vida, a luz da vida, a luz do mundo, que é o Senhor. Mas logo depois que esse milagre acontece, há uma confusão, porque o milagre aconteceu num sábado. Se esse milagre tivesse acontecido em qualquer dia da semana, sem problema, as pessoas não estariam nem aí, era mais um milagre, mais uma maravilha, mais um sinal, ok. Mas como o milagre aconteceu exatamente num sábado, os fariseus tiveram aquilo como um insulto, tiveram aquilo como uma quebra de mandamento, porque nada pode ser feito no sábado. Os fariseus zelavam, e muito por isso, não se pode fazer absolutamente nada no sábado. E como então Jesus pôde realizar este milagre? Como que Jesus pôde fazer isso? Como que este homem pôde realizar determinada coisa? Ou seja, ele não é de Deus, porque ele quebrou o mandamento de Deus, ele está fora dos planos, dos projetos de Deus. Então este homem não é de Deus. Então eles chamaram o cego para ouvir o cego. Ouviram o cego, ele relatou exatamente como aconteceu, como ele estava sentado, um homem que chegou, aplicou um lodo nos seus olhos, mandou lavar no tanque, ele foi, lavou no tanque e voltou enxergando. Ele relata isso, não acreditam no cego, chamam outras pessoas para ouvirem se de fato aquele homem era cego. Eles queriam ter certeza, este homem de fato era cego? E muitas pessoas disseram: de fato ele é, nós conhecemos este homem, ele sempre fica à porta, ele pede esmolas, ele pede ajuda, nós conhecemos este homem e ele era cego, sempre foi cego. Não convencidos, chamaram os pais deste homem, e os pais disseram: este é nosso filho, ele nasceu cego, temos certeza que ele nasceu cego, viveu a vida inteira cego. Agora, como isso aconteceu, nós não sabemos, pergunte a ele, porque ele já é maior de idade, pergunte a ele, ele é grande, ele é responsável, ele é adulto, ele vai responder por si, mas nós temos certeza que esse é nosso filho e que ele nasceu cego. Quando perguntam novamente para o cego, ex-cego, quando perguntam para ele o que aconteceu, como isso aconteceu, aquele homem então diz, eles perguntam para o homem: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que é um homem que é homem pecador, se referindo a Jesus, sabemos que esse homem é pecador, se referindo a Jesus. E aí o cego responde: eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Só uma coisa que eu sei: se esse homem é pecador, isso não é problema meu, isso é uma questão que vocês discutem, vocês resolvam teologicamente, vocês com as leis de vocês, com os vocês. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram o que lhe fez ele, como ele abriu os seus olhos. Então ele responde: eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E aí os fariseus ficam insultados com isso, Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu o seguinte: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tal coisa.
Quando ele declarou isso, os fariseus expulsaram este homem do templo, mandaram este homem embora. Como pode esse homem agora querer nos ensinar? Como este homem agora pode querer dar lição de moral para nós? Expulsaram aquele ex-cego. E quando este ex-cego sai, ele se encontra exatamente com Jesus, que está do lado de fora do templo. E Jesus então, ao encontrar-se com ele, faz uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? E ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é ele para que eu creia? Quem é ele? E Jesus diz então para aquele homem: você já o está vendo, é este que está falando com você. E aquele homem então diz: sim, eu creio. Repare qual é o objetivo. Um homem cego de nascença tem os seus olhos abertos para que ele possa enxergar não só a luz do dia, não só as plantas, não só as ruas ou as pessoas, mas os seus olhos foram abertos para que ele pudesse enxergar a Jesus. E quando ele enxergou a Jesus, ele creu em Jesus. Ele creu. Jesus estava querendo mostrar com esse milagre, não só para os seus discípulos, mas para as pessoas, que ele é capaz de abrir os olhos, não só os olhos humanos, mas os olhos espirituais, os olhos para que a gente possa enxergar. Se estamos cegos e perdidos desse mundo, os nossos olhos podem ser abertos em Cristo, para que a gente possa enxergar a luz do mundo e se entregar a essa luz, se entregar a Jesus definitivamente. Mas os fariseus não entenderam isso. Quando Jesus se encontrou com este ex-cego lá fora, os fariseus saíram atrás para ver a conversa, para ouvir essa conversa de Jesus com aquele homem. Então Jesus diz para aquele cego: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então os fariseus que estavam ali e ouviram perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora, já que vocês dizem que veem, a culpa de vocês permanece. Ou seja, se vocês fossem cegos como este homem era cego, vocês não teriam culpa. Vocês estariam totalmente cegos e perdidos, mas vocês estão dizendo que veem, vocês estão dizendo que enxergam, e se vocês então dizem que enxergam, a culpa é de vocês, porque vocês não estão enxergando, vocês continuam cegos. E Jesus não está falando isso pela primeira vez. Em outro evangelho, em outro contexto, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: por acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Jesus sempre chamou os fariseus de cegos, sempre são cegos, são guias de cegos, ou seja, as pessoas deste mundo estão cegas, mas os fariseus que estão no comando, os fariseus que estão dirigindo, conduzindo essas pessoas, também não passam de cegos. E quando um cego guia outro cego, qual é o final da história? Ambos cairão no buraco. E Jesus então traz isso para que aquelas pessoas entendam: os fariseus, os guias de vocês, aqueles que estão à frente de vocês, conduzindo vocês, não passam de cegos. Vocês, fariseus, não passam de cegos. Quem dera vocês fossem como este homem, do qual eu posso abrir os olhos. Vocês continuam na cegueira de vocês, enquanto este homem pôde enxergar a luz, vocês continuam cegos nas crenças, nos princípios, no procedimento de vocês, vocês continuam cegos. Mas, por mais que encerramos o capítulo 9 assim, e começamos o capítulo 10, Jesus continua na mesma toada. Ele muda as figuras, ele substitui as figuras, e aí você vai perceber, entre essa primeira figura, a luz que é Jesus, e os cegos que são os fariseus, quando nós entramos no capítulo 10, Jesus começa nos 6 primeiros versos a trazer a figura do pastor e dos ladrões. Jesus, ele traz uma parábola e vai fazer um comparativo entre aquele que é o bom pastor, e eu não vou entrar muito nos detalhes, porque essa é a palavra da semana que vem. Eu sou o bom pastor, é a palavra da semana que vem. Inclusive, semana que vem nós teremos o pastor Paulo Damião trazendo essa palavra aqui à noite. No culto da manhã, no culto das 10, eu prego.
do culto das 19, pastor Paulo Damião, quem vai pregar a mensagem, a temática é a mesma, eu sou o bom pastor, né? Mas aí pregadores diferentes, mensagens diferentes, mas a temática é a mesma. Então eu vou deixar para ele trabalhar melhor essa figura do pastor. Mas nos 6 primeiros versos, Jesus está fazendo uma comparação entre o pastor e os ladrões. E Jesus, ele quer mostrar que o ladrão, ele não é legítimo, ele é ilegítimo. O ladrão, ele não tem a posse das ovelhas, ele quer roubar as ovelhas. Ele quer se apropriar das ovelhas. O pastor é o dono, o pastor é o responsável, o pastor é o que está presente, é o que pastoreia, mas o ladrão não. O ladrão é aquele que escala, inclusive, para roubar a ovelha do aprisco. Aí a gente precisa entender como é que funcionava naquela época essa questão. Nós temos 2 temperaturas ou 2 momentos bem diferentes. Temos o pastoreio no inverno e o pastoreio no verão. No inverno, as ovelhas eram levadas para um aprisco maior, fechado e maior. E vários pastores com vários rebanhos, levavam as ovelhas todas para um mesmo lugar. Era um lugar fechado, com muros altos, com proteção, com janelas e com porta. E essa porta era uma porta fechada, uma porta de ferro, uma porta fechada, e essa chave era dada ao porteiro. O porteiro era o responsável por abrir e fechar a porta, para que o pastor e para que as ovelhas pudessem entrar à noite, para se abrigarem do frio. No outro dia, quando raiava o sol, ele tirava as ovelhas, cada pastor chamava as suas ovelhas, tirava as ovelhas e levava novamente para pastorear, mas no final do dia, todas elas eram conduzidas novamente para este local e fechadas. No verão, já não havia necessidade de cobertura, calor, então as ovelhas ficavam nos pastos, mas à noite elas eram levadas para apriscos menores, com muros pequenos, sem necessidade de um portão de ferro. O próprio pastor era a porta, ele ficava à porta, então ele colocava as ovelhas para dentro e ele ficava ali na porta, para não permitir que as ovelhas saíssem e se perdessem. Então o próprio pastor se torna a porta. Então Jesus vai trabalhar essas 2 coisas aqui. Primeiro, nos primeiros 6 versos, ele vai falar entre o pastor e o ladrão. E o ladrão é aquele que escala os muros, é aquele que escala para entrar pela janela, para roubar a ovelha. O ladrão, ele não entra pela porta. O assaltante, o ladrão, ele não entra pela porta principal. Ele escala, ele tem subterfúgios, ele escala para roubar, para se apropriar da ovelha que está lá dentro e levá-la. O pastor não, o pastor é aquele que entra pela porta. Ele é legítimo, ele é dono. Então quando você lê os 6 primeiros versos do capítulo 10, diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então ele está mostrando quem é o ladrão. O ladrão é aquele que entra por outros caminhos, por outras brechas para tentar roubar a ovelha, mas o pastor não. O pastor é aquele que entra pela porta, o pastor é aquele que chama as ovelhas pelo nome, o pastor é aquele que as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz, porque existe um relacionamento, existe uma intimidade, existe um conhecimento ali. As ovelhas o conhecem, ele conhece também as suas ovelhas, ele sabe quantas ovelhas ele tem, ele sabe muito bem o que cada ovelha passa. O pastor é aquele que tira as ovelhas do aprisco e leva as ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas. É aquele que leva a ovelha para
caminhos certos, para as veredas da justiça, é aquele que, apesar de em alguns momentos ter que levar a ovelha por vales de sombra e de morte, ele está ali presente, e a sua vara e o seu cajado inclusive trazem consolo, e até mesmo quando estão em momentos desertos ou sem muito alimento, ele consegue preparar uma mesa na presença dos inimigos e cuida de cada ovelha, das suas feridas, ungindo a sua cabeça com óleo. Este é o pastor, aquele que pastoreia, aquele que cuida, aquele que conhece as ovelhas, aquele que conduz as ovelhas. O pastor é aquele que sai primeiro e chama, e as ovelhas vêm atrás, porque elas conhecem a sua voz e vêm atrás, vêm seguindo os seus passos. Ele é diferente de um vaqueiro que vai atrás tocando a boiada. Não, o pastor é aquele que vai à frente e as ovelhas vêm atrás, sendo conduzidas, sendo ali seguindo a voz do seu pastor e o caminhar do seu pastor. Então ele faz essa comparação, mas quando você chega no versículo de número 6, diz que os fariseus, as pessoas que estavam ali, porque Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. E por que os fariseus não compreenderam o que Jesus estava falando? Porque Jesus estava falando que eles eram os ladrões. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, como veremos semana que vem. Eu sou o pastor, eu conheço as ovelhas, eu conduzo as ovelhas, eu entro pela porta, elas ouvem a minha voz, elas vêm atrás de mim, elas me seguem. As ovelhas, eu tenho relacionamento, intimidade com elas, eu sei das suas necessidades, eu cuido das suas feridas, eu cuido das suas vidas, elas sabem quem eu sou e eu sei quem elas são. Agora vocês, fariseus, vocês não, vocês estão aí para roubar as ovelhas, vocês estão aí para utilizar esses subterfúgios realmente para retirar essas ovelhas. Vocês não querem servi-las, vocês querem se servir dessas ovelhas. Vocês estão aí para extorquir. E os fariseus, de certa forma, estavam lá. Eles não foram colocados divinamente naquele lugar. Deus não apareceu a eles e colocou eles naquele lugar. Mas Jesus pode dizer: eu sim, eu fui enviado do Pai, eu sou o Messias, eu fui destinado para ser o pastor, para conduzir este rebanho. Vocês não, vocês estão no lugar errado, num lugar que não pertence a vocês, e vocês estão guiando essas ovelhas para o precipício, vocês estão guiando essas ovelhas para a morte, vocês estão guiando essas ovelhas para a perdição, e eu não, como bom pastor, levo essas ovelhas para terem vida. Jesus está comparando ele mesmo com os fariseus, e ali é uma forma crítica de Jesus, ácida de Jesus, de dizer: vocês são errados, ao conduzirem cegamente pessoas que também são cegas. Vocês estão errados, vocês não passam de ladrões, vocês não entram pela porta, vocês entram pela janela. Vocês estão extorquindo e roubando essas ovelhas, esse povo que está perdido sem saber para onde ir. Agora eu não, eu sou o bom pastor. Veremos isso melhor semana que vem. Logo depois que Jesus fala sobre isso, que ele é o pastor enquanto os fariseus são ladrões, aí ele vai utilizar a ideia da porta e a ideia dos fariseus. Porque quando Jesus termina de falar isso, ele afirma, por isso que talvez você tenha que falar: mas pastor, por que ele começa o verso 7 como lemos? Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Porque eles não entenderam. Os fariseus não entenderam, e as pessoas que estavam ali também não entenderam muito o que Jesus estava falando. Então Jesus repete e tenta explicar de forma mais clara possível, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E depois no verso 9 ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Pode parecer que Jesus está mudando de assunto. Não, ele não está mudando. Ele continua na mesma ideia, dizendo o seguinte: eu sou a porta. Os fariseus não são. Os fariseus não são a porta. Os fariseus têm todo um sistema. Existe todo um sistema, todo um aparato, toda uma religião, toda uma religiosidade. Mas isso não gera salvação a ninguém. Os fariseus têm todas as normas, têm todas as disciplinas, têm todas as teologias, têm todos os discursos, têm todas as explicações, mas isso não salva absolutamente ninguém. Não salva. E vocês estão indo atrás disso,
Existem pessoas que estão caminhando cegamente atrás disso. O que os fariseus dizem para fazer? Os fariseus dizem que tem que fazer isso, então nós fazemos isso para obter a salvação. O que os fariseus dizem que temos que fazer? Os fariseus dizem que temos que guardar dessa maneira para obtermos a salvação, então fazemos dessa maneira para obter a salvação. São pessoas que estão fazendo coisas para obter salvação, e eu digo para vocês, isso não salva ninguém. Esses métodos, essas formas, todos esses princípios estão sendo colocados, todas essas normas estão sendo estabelecidas, isso não traz salvação para ninguém. Os fariseus estão colocando um sistema sobre vocês, e este sistema não traz salvação para ninguém. Agora eu não, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem segue os fariseus e quem continua atrás dessa religiosidade e quem continua seguindo essa religiosidade pregada pelos fariseus não vai ser salvo, mas quem entrar pela porta, que sou eu, este sim será salvo. Então Jesus está trabalhando de novo uma comparação com os fariseus. Se ele é a luz para o mundo e as pessoas podem enxergar ele que é a luz, os fariseus, além de serem a escuridão, são cegos que estão guiando outros cegos. Se ele é o bom pastor, os fariseus não passam de ladrão, eles são ladrões que estão ali para roubar, para matar e para destruir. Hoje nós aplicamos esse texto de João 10:10, nós aplicamos com relação a Satanás, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas quando eu olho para o contexto original aqui, o ladrão é o fariseu. O que ele vem? Ele vem para roubar, extorquir as pessoas, tirar o dinheiro das pessoas, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir a fé, ele vem para destruir a esperança das pessoas, porque existe uma carga tão pesada, uma religião tão pesada sobre as pessoas, que elas não conseguem viver e respirar. Então Jesus está chamando as pessoas dizendo assim, não vão atrás dos fariseus, porque eles são cegos guiando cegos. Não vão atrás dos fariseus, porque eles são ladrões, estão aí para roubar, matar e destruir vocês. Não vão atrás dos fariseus, porque eles têm um sistema que não vai gerar, não vai trazer salvação para vocês. Agora eu sou diferente. Eu sou a luz para abrir os seus olhos, eu sou o bom pastor para conduzir a sua vida, eu sou a porta. Repare, é todo o mesmo assunto, uma comparação entre Jesus e os fariseus. Mas quando eu olho a respeito da porta, eu preciso trazer de forma específica algumas coisas para clarear um pouco aí a sua mente. Quando nós falamos que Jesus é a porta, esse texto eu posso separar em 3 partes de forma muito clara para você entender. A primeira é que Jesus é a porta da salvação, é a porta que salva. Ele é a porta que salva. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Pode parecer muito simples, mas as pessoas não conseguem compreender muito isso. Porque tem muita gente que confunde essa porta. E aí, talvez você está aqui, ou aqueles que estão em casa nos assistindo, você talvez, e eu espero, de coração eu espero que você goste daqui. Eu espero de coração que você ame essa igreja, que você goste dessa igreja, que você seja abençoado dessa igreja. Que os louvores toquem o seu coração, que a palavra seja ministrada e encontre aí lugarzinho no seu coração, na sua vida, que você seja abençoado, que você saia daqui dizendo que bênção que é aquele lugar. Mas eu preciso dizer para você que esse lugar não salva ninguém. Eu gostaria que salvasse, que quem entrasse por aquelas portas ali fosse salvo, como eu gostaria, sinceramente como eu gostaria, que todos que entrassem por aquela porta fossem salvos, mas essa igreja não salva ninguém. Se você está aqui achando que essa igreja salva, essa igreja não salva. Não é a igreja que salva. Você pode achar lindo o nome, Igreja Presbiteriana Independente Maranata. Você pode achar bonito, olha, uma igreja presbiteriana, uma igreja, Maranata, ai que bonito. Gostei dessa igreja, essa igreja fala tanto ao meu coração, essa igreja é uma bênção. Mas ela pode ser uma bênção, ela pode falar ao seu coração, você pode ser abençoado neste lugar, mas essa igreja não salva ninguém. Essa igreja não salva, a igreja batista não salva, a igreja metodista não salva, a igreja assembleia não salva, a congregação cristã não salva, a adventista não salva, e assim por diante. Nenhuma igreja salva. Nenhuma igreja salva, e se tiver alguma igreja dizendo que ela salva, ela está mentindo, porque nenhuma igreja salva. Nenhuma igreja. Eu gostaria como pastor que a minha igreja salvasse, mas a minha igreja não salva ninguém, porque não é a igreja que salva, e tem muita gente que confunde isso. Bom, agora eu estou salvo, porque eu estou indo lá na igreja.
Querido, se você acha que o fato de estar vindo à igreja, isso já traz salvação para você, negativo. Isso não traz salvação para você. O fato de você frequentar uma igreja, você pode frequentar muito, mas pastor, eu frequento bastante, eu vou toda semana, e eu não vou só no domingo, eu vou na terça também, eu vou na terça, eu vou no domingo, e pastor, agora eu comecei no grupo pequeno, eu estou na terça, estou no domingo, estou no grupo pequeno, eu vou 3 vezes na semana, será que eu não sou salvo? Não, não é quantidade, não é frequência, mas pastor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu recebo lá, eu já faço a transferência para a igreja, não é o que você dá, não é o que você paga, isso não tem absolutamente nada, mas pastor, eu leio a minha Bíblia, eu faço as minhas orações, as minhas preces, a minha reza, como eu rezo, como eu faço as minhas... Isso não salva ninguém. Se ler Bíblia salvasse, se orar salvasse, se dar dízimo salvasse, ou se frequentar a igreja salvasse alguém, queridos, seria muito fácil, mas não é isso que salva, e tem muita gente confundindo. Não é a IPI Maranata é a porta, se alguém entrar será salvo. Não é ler a Bíblia é a porta, e se você ler a Bíblia será salvo. Não é dar o dízimo é a porta, e se você der o dízimo você é salvo. Não, Jesus é claro em dizer, eu sou a porta é uma pessoa, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, tem que entrar por mim, ou seja, é receber ao Senhor, é ter o Senhor, é viver com o Senhor, é estar com o Senhor, é caminhar com o Senhor. Ele é a porta, não existe outra porta, só existe uma única porta, para a salvação só uma porta. Existe uma outra porta larga, que muitos entram por ela, e muitos estão caminhando o caminho largo que ela leva, mas essa porta não conduz à vida, não conduz à salvação, não conduz ao Pai. Só existe uma única porta, um único caminho que leva ao Pai, e essa porta e este caminho são Jesus, só. Essa frase de que todos os caminhos levam a Deus, mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, não são todos os caminhos, mas apenas um único caminho, e para você trilhar este caminho, como veremos na penúltima mensagem, você tem que passar por uma única porta. Só existe uma porta. Você pode gostar dessa igreja, estar nessa igreja, ser abençoado nessa igreja, caminhar nessa igreja, ser abençoado e crescer através de cada palavra nessa igreja, mas se você não tiver a Jesus, me desculpa, mas você não é salvo. E tem gente que está muito perto, mas muito perto não é o suficiente. Se você falar, pastor, prestei um concurso, e aí eu fiquei, em 105, mas só vão preencher 100 vagas, eu fiquei em 105, e aí eu vou perguntar para você, e os 100 primeiros? Não, os 100 primeiros todos quiseram, porque era um concurso muito concorrido, todos os 100 quiseram, ninguém desistiu. Ninguém. Ou você pode falar, pastor, tiveram 4 lá que desistiram, então foram chamados, 104 primeiros foram chamados, eu sou o 105, significa que você entrou? Não, você chegou muito perto. Meu filho prestou vestibular para medicina na federal, é uma turma de 50, ele ficou em 52, muito perto. Por pouco, ele não entrou na faculdade de medicina, mas por pouco, mas muito perto, não é o suficiente. Faltaram 2, mas não é suficiente. Querido, tem gente que está muito perto, mas muito perto, não. Tem gente que está do lado da porta, tem gente que está encostado na porta, tem gente que está com a mão no batendo da porta, tem gente que está com um pé dentro e um pé fora. Mas se você não entrar pela porta, você não é salvo. Então, a primeira coisa que eu aprendo com relação à porta, ela é a porta que salva. Mas você precisa entrar. Tomar decisão é compromisso. Eu frequento a igreja, eu participo da igreja, mas você não tem um compromisso, se você não assumir o compromisso. E eu não estou falando de batismo, porque se batismo também salvasse, maravilhoso, hein? Dia 7 de abril tem batismo. Imagina, traz pessoas aqui, batiza, beleza. Tudo agora é salvo. Que bênção seria, mas não é. Batismo não salva, nem o nosso, e nem da igreja que se possa te mergulhar e te afogar lá dentro da piscina, e te segurar 10 segundos, 30 segundos lá, tirar você, não vai salvar. Você pode batizar numa piscina e batizar num rio, uma correnteza que possa levar todos os seus pecados, e os pecados dos seus antepassados todos na correnteza, isso não salva. A água não salva ninguém. Batismo não salva, igreja não salva, religiosidade não salva, dar dízimo não salva, ler Bíblia não salva. Isso gera crescimento, é compromisso, gera crescimento espiritual, ok, mas isso não salva ninguém. Só existe uma porta
que nos salva, que é Jesus. Quando eu olho para esse texto, uma segunda coisa que eu aprendo com relação à porta, é que ela não é apenas a porta que salva, mas é a porta que liberta. Porque no texto diz, entrará e sairá. Entrará e sairá. O que isso mostra para mim e para você? Liberdade. Eu entro e saio. Eu não estou preso. Eu não estou preso. Tem muita gente que pensa que cristianismo é uma prisão. Cristianismo não é prisão. Cristianismo é libertação. Cristo nos liberta. Já mencionei o texto. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós conhecemos a Cristo e Cristo nos liberta. Somos livres em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não há prisão. Somos livres. Somos livres. Agora, o que o mundo oferece, que parece uma liberdade, é uma prisão. Vem aqui, ó, experimenta essa droga aqui. Aí você vai ver que sensação de liberdade que você tem. É uma sensação de liberdade? Aí você experimenta uma, experimenta a segunda, e a hora que você vê, você está cativo. Cativo. Está aqui, ó. Pega esse cigarro, você está muito nervoso, pega esse cigarro aqui, ó. Dá um trago e você vai ver que liberdade que você tem. Aí você está, daqui a pouco você é um viciado. Está aqui, ó, um copo de bebida, bebe aqui, ó. Você vai ver que sensação gostosa você vai ter. E você toma um, toma dois, toma três, daqui a pouco você é um viciado e você está. O mundo te oferece, não, cara, você tem que curtir a vida, experimentar mulherada por aí, você está muito preso no casamento, você tem que experimentar outro, e aí você vai, e o que você se torna? Um prisioneiro. Não, cara, você está tem que ver mais pornografia. Sua mulher não está correspondendo? Não, vê mais pornografia, vê essas coisas, você vai se libertar, você fica liberto? Não, você se torna prisioneiro. O que o mundo nos oferece? Nada que o mundo nos oferece nos dá liberdade. É uma pseudo-liberdade. Você vai experimentar e vai ser livre. Negativo, você vai experimentar e vai se tornar cativo, prisioneiro. Agora, quem experimenta Jesus é livre. Verdadeiramente livre. As amarras são tiradas, os nossos olhos são abertos, as amarras são tiradas, nós somos livres, nós podemos entrar e sair a hora que a gente bem entender, não há problema, e o pastor não vê problema nisso, entrará e sairá, e inclusive achará pastagem, não há problema, porque o pastor é a porta, é ele que está ali conduzindo para dentro e para fora, é ele que está fazendo todo o serviço, é ele quem nos conduz de forma completa, ele não nos deixa, ele não nos abandona jamais, mas nos conduz o tempo todo. É liberdade, ele é a porta que liberta, mas por fim, ele é a porta que provê, porque você sai e acha pastagens. E quando você lê o verso 10, que nós sabemos de cor, né? A primeira parte diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a segunda parte diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Jesus é aquele que pode nos dar vida em abundância. Quem entra pela porta, quem está em Cristo, tem vida plena. Tem vida abundante. Tem provisão, há provisão. Nada nos falta, nada. O pastor que nos conduz é perfeito e não nos deixa faltar absolutamente nada. Nós temos tudo o que precisamos, porque ele nos conduz plenamente. Não há falta de nada. Esse pastor gera em nós vida, aquilo que nós ansiamos, esperamos e que o mundo tenta mostrar que é vida. Se você comprar isso, você terá vida. Se você experimentar isso, você terá vida. Se você usar isso, você terá vida. Se você adquirir isso, você terá vida, alegria, prazer, felicidade. E aí nós corremos atrás das imagens e atrás daquilo que o mundo nos oferece, mas nada disso nos traz felicidade, nos traz satisfação, nos traz alegria, nos traz vida. Pode nos trazer prazer momentâneo, mas é momentâneo, passageiro, acaba. Mas Jesus não. Ele é alegria completa, Ele é felicidade completa, realização completa, Ele é vida plena, vida em abundância. Eu não sinto falta de absolutamente nada, porque eu tenho no Senhor. Ele me salva, Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele me trouxe para o seu aprisco, eu estou debaixo do seu nome, eu estou protegido, eu estou em segurança, e eu tenho tudo o que eu preciso, porque Ele é um pastor perfeito sobre a minha vida.
Pura e simplesmente assim. Ele é a porta que salva, a porta que liberta, a porta que provê. Essa palavra é muito mais para você que talvez esteja na igreja, ou para você que está nos assistindo, que está perto da porta, mas não entrou pela porta, que gosta da porta, acha a porta tão bonitinha, mas não entrou pela porta, frequenta, mas não tem compromisso com Jesus, acha legal, mas eu estou dizendo para você, salvação não é filosofia, não é religiosidade. Não, agora eu estou participando da igreja dos crentes, agora eu estou lá na igreja presbiteriana, uma igreja bonita, igreja séria, o pastor prega bem, a igreja é legal, gostei de lá, agora eu estou no caminho certo. Não, você não está no caminho certo, você está num lugar que te apresenta o caminho, você está no lugar que te apresenta a porta, mas esse lugar não é porta, este lugar não é o caminho, só existe um que é Jesus. Entre pela porta e você será salvo. Existe uma religiosidade aí fora, uma pregação aí fora dizendo que se você fizer isso ou aquilo, você será salvo. Se você for bonzinho, você será salvo. Se você fizer boas obras, você será salvo. Se você entregar a cesta básica, você será salvo. Se você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você será salvo. É obras. Não, não são obras. Só existe uma porta. Só existe um caminho, e não são as suas obras, é Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Será que essa palavra é específica para você nessa noite? Talvez muitos que estão aqui vão falar, não, já entrei pela porta. Um dia eu entrei. Eu particularmente lembro o dia que eu entrei. Um dia em que Jesus se tornou muito mais que um nome. Um dia que, de fato, Ele se tornou meu Senhor e Salvador. Eu lembro exatamente desse dia. Você também talvez possa se lembrar desse dia. Alguns tiveram experiências lindas. Um encontro com Jesus digno de filme. Alguns foi mais simples. Sem muitos holofotes, sem muito barulho, simples. Mas você se lembra desse dia. Mas é importante a gente ter esse dia. Daqui de cima não tem como eu julgar você. Eu não consigo olhar, gostaria muito de olhar e falar, bom, esse já entrou pela porta, esse não. Esse tem que entrar pela porta. Mas eu não consigo mensurar isso. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, porque Ele olha o seu coração. Ele está olhando para você nessa hora. E acima da minha voz você tem que ouvir a voz dele. E a voz dele está dizendo, eu sou a porta, entra por mim. Você está participando aqui, você está frequentando aqui, você está sendo abençoado aqui, e legal, mas eu sou a porta. Se você não entrar, você não será salvo. Você precisa entrar, tomar uma postura, uma decisão, me seguir de fato, de coração, com as suas atitudes. Você precisa dar frutos. É isso que eu espero de você. O que é que Jesus fala ao seu coração nessa noite? Como dissemos, Ele está aqui. E talvez essa palavra não seja nem para a pessoa que está do seu lado, é para você, exatamente para você. Para chacoalhar você dizendo, olha, a vida que você está levando não é a vida de uma pessoa que entrou pela porta. As atitudes que você tem mostram que você ainda não entrou pela porta. Há muita gente que está na igreja, que tem cargos, que tem liderança, que tem ministérios, que trabalham, mas não entraram pela porta. Jesus exemplifica isso dizendo que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas. E Jesus diz que vai olhar para essas pessoas dizendo, olha, eu não conheço vocês. Pessoas que profetizavam,
que falavam em novas línguas, pessoas que expulsavam demônios, que exerciam dons e ministérios, pessoas inclusive de liderança, mas Jesus vai olhar para essas pessoas dizendo: eu não conheço vocês, nunca vi vocês. Então não se engane, Jesus está dando uma oportunidade para você. Entre pela porta. Obrigado, Senhor, por essa palavra, e obrigado por aquilo que a tua palavra nos ensinou nessa noite. Obrigado pelo ensino, obrigado pela forma como Jesus conduziu tudo, para mostrar àquelas pessoas a diferença entre ele e a religiosidade daquela época. Ele é a luz, enquanto a religiosidade não apenas é cega, mas também cega. Ele é o pastor, enquanto a religiosidade pode ser inclusive um ladrão. Ele é a porta, enquanto a religiosidade acaba afastando dessa porta. Obrigado porque podemos ouvir essa palavra nessa noite, entender a palavra do Senhor nas nossas vidas, trazer para o nosso conhecimento esse texto bíblico e aplicar na nossa vida. A minha oração é para que cada pessoa que aqui está, e principalmente aquelas que ainda não entraram pela porta, nessa noite se decidam por entrar. Que nessa noite elas tomem um passo, uma atitude dizendo: eu não quero ser mais um religioso, eu não quero cumprir cronogramas, programações, eu não quero seguir ritos, eu quero viver uma vida com Jesus. Sejam pessoas, ó Deus, dispostas a pagar inclusive o preço, porque não é fácil ser cristão, não é fácil seguir os teus princípios, não é fácil neste mundo, não. Então que essas pessoas, ó Deus, tomem uma decisão, uma postura, mas sejam firmes em caminhar contigo, que realmente os seus olhos sejam abertos, e ó Deus, essa porta que está aberta, que é Jesus também, elas possam entrar e receber a salvação e caminharem contigo, e que elas achem pastagem o tempo todo, que o Senhor as satisfaça, que o Senhor preencha este vazio, que o Senhor, ó Deus, traga alegria e vida plena para que elas possam experimentar de Ti. Seja com cada vida e com cada coração, e que realmente haja uma decisão por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.